Professores, eu sou o Rafael e este vídeo apresenta os resultados do Laboratório 4, que é focado na implementação da arquitetura Pipeline para o processador Skype. O objetivo desse trabalho foi evoluir a arquitetura uniciclo e multiciclo desenvolvida anteriormente, inserindo registradores de barreira para segmentar o caminho de dados em 5 estágios distintos. Isso nos permite explorar o paralelismo temporal, aumentando drasticamente o throughput de instrução, e eu vou seguir apresentando os itens aqui. No item 1.1, a principal modificação estrutural foi a adição do registrador de pipeline. Diferente no ciclo, onde os dados corria todo o ciclo de uma vez, aqui é necessário salvar o estado do processador a cada etapa. E a gente implementou 4 grandes barreiras. A do if id, que salva o PC a instrução buscada. O do id-ex, que é o maior deles, né? E carrega todos os sinais de controle gerados, os valores dos registradores, ID e os imediatos estendidos. O X-main, que guarda o resultado da ULA e o dado que será escrito na memória, no caso de um store. O main.wb, que segura o dado final lido da memória ou da ULA para ser escrito no write back. Essa é uma instrução fundamental para garantir que, enquanto uma instrução está sendo buscada, outra já está sendo decodificada e uma terceira está sendo executada. Isso tudo no mesmo circuit clock. Agora 1.2a. Bom, basicamente, para 1.2a a gente tem que fazer aquilo que a gente vem fazendo nos outros laboratórios, né? Primeiramente, aqui a implementação completa, a gente tem a visão RTL do top level. Na esquerda, a gente tem o divisor de clock, que foi por conta daquela coisa de acesso à memória no RAS. Então, a gente tem que fazer essa adaptação. E na direita, a gente tem o pipeline ali, que é o PIP1, que está saindo todos os sinais de debug, etc. Quando a gente clica no pipeline ali no PIP1, a gente consegue ver o que tem dentro. Aí, primeiro, nessa visão padrão, assim, a gente vê a segmentação, dá para ver claramente os blocos combinacionais, seria o controle lá no topo e a ULA mais no centro. Aí, na outra, E aqui, novamente, seguindo a mesma ideia, a gente tem o gerador de imediatos, o registrador, bancos registradores, controle da ULA, que seria o mesmo do uniciclo, e a ULA em si. Acho que não tem muito, a gente tem também todos aqui, né? O reg X-Men, que foi falado na última etapa, o ID, IDX, aqui em cima a gente tem também o IFID, IDX, X-Men, enfim, é o padrão. Certo. Fazendo aqui a análise de setup, ele basicamente mostra o quanto tempo de folga ele tem. Quando a gente colocou o clock de 20 nanosegundos, então como está positivo, claramente ele está funcional. A análise de hold também está positiva, 0,47. Então a gente não viola, não faz uma instrução rápida demais, alguma coisa assim. E eles não vazam de um estágio para outro, né? Aqui a gente tem os requisitos físicos, a gente pode ver que tem 1.600 registradores, 3.309 elementos lógicos, o quanto de bits de memória a gente está consumindo, 2%, etc., que está dentro do esperado para esse tipo de processador. E aí, aqui é só uma conclusão final, que o nosso processador apresentou um consumo de recursos físicos baixo, e aí essa parte da frequência máxima é um item posterior, então a gente vai falar mais depois, mas basicamente está tudo funcional, não tem nenhum problema maior. Bem, eu sou Eduardo e eu vou falar um pouco agora sobre os itens 1.2c e 1.2d. 1.2c ele fala para a gente fazer a simulação por formas de onda funcional e temporal com o programa D1.S, né, corrigindo todos os radars no programa apenas com inserção de bolha no API, mostrando o funcionamento correto da CPU. Perfeito? Então, vamos lá.
Como os meninos atrás eles já mostraram o código deste, né, aberto, então eu vou já direto para as figuras. Nessa figura aqui 5, ela vai mostrar, né, o início da execução, que é especialmente o trecho onde vai ocorrer o JAL, e onde vai aparecer todos os primeiros razões. Vou tentar dar um zoom aqui, inclusive. É onde vai aparecer todos os primeiros razões, né? Então a gente consegue analisar aqui nessa imagem. Bem, no tempo 1.2, né, que tá para cá, o processador busca a instrução JALPROC. Enquanto ele está calculando esse endereço do salto dos estágios ID e do EX, o estágio de busca ele vai continuar avançando. Por isso que nos próximos, né, nos seguintes, o PC ele vai continuar incrementando e pegando as instruções que não devem ser executadas. E essas instruções elas são exatamente as bolhas, né, que são os NOPs que a gente colocou no assembly. Elas vão impedir que o processador execute o lixo enquanto o salto está sendo calculado. E aí, no final, a gente vê o PC pulando para o endereço correto da função proc. E isso mostra que o controle do fluxo ele basicamente funcionou e que o hazard control ele foi resolvido com sucesso, que, né, estava gerando problema antes. Agora, vindo para essa imagem aqui, a execução aritmética e inserção de bolhas para a dependência de dados. O que está sendo mostrado nessa imagem? Que as operações aritméticas tipo R, elas estão sendo executadas em sequência. Tem 3 NOPs, né? Os NOPs entre o SLT e o back, né? Para evitar o data hazard. Então vamos nesse trecho. No primeiro trecho em que o STL grava o registrador T0. E logo em seguida a gente também consegue aqui analisar um back que precisa ler o T0. E como a gente não tem um forwarding, o valor de T0 ele só fica pronto lá no write back. E se o back, no caso, ele tivesse imediatamente depois, ele teria o valor antigo. Por isso a gente colocou os 3 NOPs. Na figura a gente consegue ver claramente entre o 36 e o 52, né, entre esses daqui, que essas bolhas dão tempo para o valor de T0 chegar no banco de registradores, que basicamente é quando finalmente o back ele é buscado, e aqui no 1.6 o valor já está correto e a comparação funciona. Por isso que nessa imagem que a gente consegue observar isso exatamente. Já nessa nossa próxima imagem, a gente tem o seguinte, a gente vê a função proc e o retorno. Aqui, no caso, o pipeline, ele executa as instruções de memória do SW, né, e do LW. Então, esse é o word e o loadword. Bem, basicamente isso, antes do hash ele coloca mais bolhas, que são os NOPs. E essas bolhas garantem que nenhum acesso de memória ainda esteja pendente, quando o salto do retorno for executado. E aí no tempo 2.4 aqui, a gente vê o primeiro hash sendo buscado, que internamente ele é um JAWR que está usando o registrador RA. E aí novamente o pipeline ele sofre um hazard de controle e as instruções logo após o head são NOP. E aqui no 2.64 o PC finalmente salta da volta para o endereço salvo no RA, retornando corretamente o valor para mim, ou seja, a chamada do retorno função funcionar perfeitamente. E, enfim, basicamente, essas 3 figuras que eu mostrei aqui, elas executam exatamente como o nosso pipeline está lidando com os hazards. E principalmente mostram que as bolhas inseridas aqui no assembly, elas garantem o funcionamento correto da CPU, já que não tem o forward. E a simulação confirma que o processador está comportando de maneira corretamente. Bem, muito bem, continuando. Agora a gente vai para o item D. E no item D, ele pede a máxima frequência de clock utilizável na CPU. E bem, vamos lá. Quanto a essa velocidade, né, respondendo o item 1.2D, a gente determina a frequência máxima de operação usando a análise estatística de sincronização lá do TimeQuest. Então, assim, basicamente, o modelo slow que a gente utilizou, ele vai representar o pior caso possível para a plaquinha de simulação, que é a Cyclone 4, né? E aí o relatório, ele mostra um slack de setup positivo de 9.12, né? Aqui, em relação ao clock base de 20 nanosegundos de 50 MHz. Isso significa basicamente que o caminho crítico do nosso processador é de aproximadamente 10.8. E aí, fazendo o cálculo inverso disso, a gente tem uma frequência máxima teórica
de 92.35 MHz. Ou seja, a frequência padrão lá dos 50 MHz, ela, no nosso processador, né, basicamente, ela está trabalhando com uma margem de segurança enorme, que é essa diferença. E aí, depois disso, a gente fez uns testes experimentais por simulação funcional, já que, enfim, né, a gente não conseguiu realizar as simulações temporal por causa de um erro do Quartus. Então, a gente não conseguiu a validação funcional apenas ajustando o período do clock. Né, a gente seguiu com essa validação. E aí, no teste A, com 50 MHz padrão, a frequência que era do 1.2C, o processador ele executou o programa perfeitamente, com todos os tempos setup e hold sendo totalmente respeitados, como mostrado na forma de onda desse item aqui, né, que está aqui. Mas já no teste B, que foi com 90 MHz aproximadamente, né, que está próximo ao limite, reduzindo nesse período, a gente reduziu o período do clock para algo próximo do limite, que foi cerca de aproximadamente 1.1 nanosegundos. E aí isso vai ser equivalente, né, a 90 MHz. Mas mesmo assim o pipeline se manteve estável e funcional, confirmando para a gente que os registradores de barreira realmente segmentam bem o caminho crítico. Então, mesmo sem a simulação temporal, tanto a análise estatística quanto os testes funcionais confirmam para a gente que o processador suporta a frequência muito acima do clock nominal da placa, que no caso ele suporta acima de 50 MHz, né? A gente conseguiu chegar ao limite de 90 MHz. E basicamente é isso. Bom, no item 1.3, falava para a gente comparar os requerimentos físicos e temporais dos três processadores, uniciclo, multiciclo e pipeline. E aí a gente, analisando, a gente percebe que o uniciclo é o mais barato na questão do hardware, porque tem menos registros, mas em compensação ele tem o pior desempenho em relação ao clock, ele tem cerca de 20 MHz. E porque o período eu preciso cobrir todo o caminho da instrução. Já no multiciclo, ele resolve esse problema do clock, transformando para cerca de 100 MHz, mas paga o preço na CPI, porque gasta 4 ou 5 ciclos para entregar uma instrução. E por fim, o pipeline, que é o nosso projeto atual, ele é o vencedor, ele em questão de desempenho. Ele usa mais área devido aos registradores de barreira, mas mantém a frequência alta do multiciclo com um rendimento de uma instrução por ciclo, que é o CPI igual a 1, é o melhor throughput. E basicamente é isso. Na 1.4 perguntaram qual dos processadores fazia o melhor tempo para executar o programa de 1.S, e é o pipeline. Então, por fim, calculando o tempo para rodar o programa de 1.S, o pipeline se mostrou cerca de 2 vezes mais rápido que o uniciclo e o multiciclo. Mesmo perdendo ciclos processando as bolhas que inserimos para corrigir os hazards, a combinação de clock rápido e execução paralela supera as limitações das outras arquiteturas. Concluímos que o pipeline, apesar da complexidade de controle e área, é a escolha mais eficiente para processamento de alto desempenho.